Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme havíamos combinado, na terça-feira, como não tivemos aula na segunda, em decorrência daquele problema técnico surgido inesperadamente, perdemos aí 2 aulas, faremos aí 2 vídeos para repor as 2 aulas da segunda-feira, ok? Já realizamos a correção da nossa avaliação, então agora vamos seguir com a matéria desse nosso último bimestre do ano. Estamos ainda analisando concurso de pessoas, portanto temos alguns temas a ser tratados ainda no artigo 29, artigo 30 e artigo 31 do Código Penal. Começamos o nosso último encontro antes da nossa avaliação falando do artigo 29 do Código Penal, onde trata-se do concurso de pessoas. E o legislador menciona lá que quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Mencionei para vocês que concurso de pessoas não tem absolutamente nada a ver com concurso de crimes. Concurso de crimes é quando eu tenho 2 ou mais pessoas praticando um único crime. Concurso de pessoas é quando eu tenho 2 ou mais pessoas realizando o crime único, ok? Também mencionei para vocês na nossa última aula que o concurso de pessoas nada mais é do que a reunião espontânea e transitória de 2 ou mais pessoas na prática de uma infração penal. É a chamada aí codelinquência penal. E aí disse para vocês, ou passei para vocês as distinções que nós temos entre concurso de pessoas, entre associação criminosa e entre organização criminosa, ok? Mencionamos tudo isso, fizemos essa parte introdutória, vamos seguir mais um pouquinho nesse tema que é tema da aula de hoje. Vamos falar agora da classificação dos crimes e o tal de concurso de pessoas. Nós estudamos lá atrás classificação de crimes. Aqui nos interessa 2 classificações. Lá atrás nós falamos dos crimes unissubjetivos e dos crimes plurissubjetivos. Entre eles falamos do concurso da classificação de crime material, formal, de mera conduta, unissubsistente, plurissubsistente, plurilocal, enfim, uma quantidade imensa lá de classificações. O que nos interessa aqui hoje são essas 2. Significa o seguinte: o que vem a ser um crime classificado como unissubjetivo? O crime é unissubjetivo quando ele pode ser praticado por uma só pessoa, mas nada impede que 2 ou mais pessoas se unam para praticá-lo. É o que acontece, por exemplo, no crime de furto, no crime de roubo, no crime de homicídio, no crime de estupro, no crime de estelionato, ou seja, a maioria dos crimes, o legislador o descreve de forma que uma única pessoa pode praticá-lo. Portanto, ele é unissubjetivo. Tá? Uma única pessoa é suficiente para praticá-lo ou para praticar este crime. Portanto, classificação unissubjetiva. Então, veja, no concurso de pessoas, são esses crimes classificados como unissubjetivos que nos interessam. São nesses crimes unissubjetivos que nós podemos ter a situação de concurso de pessoas. São os chamados crimes de concurso eventual, ou seja, uma só pessoa é suficiente para praticá-los, mas eventualmente nada impede que 2 ou mais se unam para praticá-lo. Quando isso acontecer, estaremos diante de uma situação de concurso de pessoas. E o concurso de pessoas é solucionado, e nós vamos estudar isso aqui, através do artigo 29 do Código Penal. Então veja, se você abrir o teu Código Penal lá no artigo 129, o legislador diz matar alguém. Ele está dizendo uma única pessoa matando outra. E aí vem o questionamento, e quando 2 ou mais pessoas matam? Aí o legislador não descreve essa pluralidade de pessoas no artigo 129? Não. Aí nós vamos ter que buscar uma norma que a complementa, ou que complementa o artigo 121 do Código Penal. E onde está isso? O artigo 29 do Código Penal. O legislador vem lá e diz,
quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. Significa, não basta só o indivíduo matar, mas aquele que auxilia na morte também responde pelo mesmo crime. São chamados crimes de concurso eventual. Tá? Eles são unissubjetivos, mas que, às vezes, eventualmente, nada impede de duas ou mais pessoas se unirem para praticá-lo. Nesse ponto, são esses crimes que nos interessam aqui no artigo 29 do Código Penal. Então, o crime é descrito de forma que uma única pessoa pode praticá-lo. Mas podemos ter uma situação de coautores, ou de autoria e participação, ou de coautores e participação. Nada impede. Então, a coautoria ou então a participação são as chamadas modalidades de concursos de pessoas aplicado aos crimes classificados como unissubjetivos. Tranquilo? Nós temos também os crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos, pessoal, são aqueles que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em concurso. Por quê? Porque o próprio tipo legal assim o exige. Portanto, nos crimes classificados como plurissubjetivos, eu tenho obrigatoriamente a unidade de pessoas. Eu tenho obrigatoriamente a união, quer dizer, a junção de pessoas. São chamados concursos necessários ou os concursos obrigatórios. Exemplo, abre teu Código Penal e vai lá no artigo 288. Ó, rapidinho a leitura aqui para vocês acompanharem. Mas se vocês estiverem com o código aí, abram o código de vocês e façam a seguinte análise. Ó, o 288 diz assim: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Veja, agora o legislador menciona que uma pessoa só não é possível praticar o crime do 288. 2 pessoas não são suficientes para a existência do 288. O legislador vai lá e diz: são necessárias no mínimo 3 pessoas. Portanto, o crime é plurissubjetivo. Ele só pode ser praticado se houver a união, a junção de 3 ou mais pessoas. Portanto, agora o concurso não é mais eventual. Agora o concurso é necessário, obrigatório, porque o legislador assim o exige. Portanto, agora no artigo 288 eu não preciso do 29 do Código Penal para resolver o problema. Porque o próprio legislador já exige o concurso de pessoas para a sua prática. Então, nós só vamos tratar aqui daqueles crimes em que o legislador não exige o concurso, mas que eventualmente as pessoas se unem para praticar o crime. Porque aqueles crimes em que o legislador já exige obrigatoriamente o concurso, não nos interessa. Então, nós trataremos aqui de concurso eventual de pessoas e não de concurso necessário de pessoas. Os crimes plurissubjetivos, o concurso já é necessário. Vamos tratar aqui de crimes unissubjetivos, onde o concurso de pessoas é eventual. Tranquilo? Uma observaçãozinha importante que nós precisamos falar aqui. No concurso necessário de pessoas, eles podem ser, esses concursos necessários de pessoas, podem ser de condutas paralelas, concurso necessário obrigatório de condutas paralelas, concurso necessário obrigatório de condutas convergentes e concurso necessário de pessoas de condutas contrapostas. Então, o concurso necessário ou obrigatório, ele é necessário ou obrigatório quando as condutas forem paralelas, quando as condutas forem convergentes ou quando as condutas forem contrapostas. Em qualquer uma dessas 3 situações, ele continua sendo concurso necessário. Portanto, não há que se falar em concurso eventual de pessoas do artigo 29 do Código Penal. Então vamos lá, vamos analisar isso.
Quando que o concurso necessário é considerado de condutas paralelas? Ele é considerado de condutas paralelas, portanto, paralelas uma ao lado da outra, quando os agentes se auxiliam mutuamente visando um resultado criminoso comum. Então, os agentes se auxiliam, se ajudam mutuamente, porque eles visam o mesmo resultado criminoso. É o exemplo que eu acabei de passar para vocês do artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa. As pessoas se unem, 3 ou mais, 3, 4, 5, 8, 10 pessoas, se unem e entre elas há um pacto, há um acordo no sentido de atuarem em conjunto na prática de crimes. Então, nos reunimos aí em 4, 5, 6, 8 pessoas para praticarmos assaltos a bancos. Durante uma semana nós vamos assaltar 5 bancos. Veja que nós vamos ter que atuar de forma que um estará auxiliando o outro. Um tem que estar ligado ao outro para que nós possamos ter sucesso na prática dos assaltos aos bancos que nós estamos planejando. Portanto, as condutas são paralelas. Todos eles visam um ajudar o outro para que possam ter sucesso nos resultados ilícitos, nos resultados criminosos. Tá bom? O concurso também é necessário se as condutas forem convergentes, e ainda assim nós estamos diante de concurso necessário. Quando que as condutas são convergentes? As condutas são convergentes quando elas se fundem, gerando imediatamente o resultado ilícito. Agora, elas têm que se fundir, elas têm que se juntar, se unir, para que possa, então, haver o resultado logo em seguida. Exemplo clássico disso é o artigo 235 do Código Penal, no seu parágrafo 1º. Se você for lá no 235, anotem ele aí como referência. 235, parágrafo 1º. 235, caput diz: contrair alguém sendo casado novo casamento. Aí o parágrafo 1º diz: aquele que, não sendo casado, portanto, se ele não é casado, ou ele é solteiro, ou ele é divorciado, ou ele é viúvo. São as 3 condições que levam o indivíduo à condição de não casado. Okay? Então, no parágrafo 1º, o legislador diz: aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, o solteiro, o viúvo ou o divorciado também pode cometer o crime de bigamia se ele tem conhecimento que a pessoa com quem ele está casando já é casado e ainda assim ele aceita casar-se com essa pessoa. Portanto, agora as condutas deles são convergentes. Agora elas não andam mais paralelamente uma à outra, agora elas se unem, elas se convertem e, ao se unirem, visando o resultado ilícito, nós temos o crime de bigamia. Portanto, bigamia eu preciso de no mínimo 2 pessoas para praticá-lo. Uma pessoa só é impossível praticar, você não consegue casar com você mesmo. Você precisa casar com uma outra pessoa. Portanto, são necessárias 2 pessoas. Concurso necessário ou concurso obrigatório. De condutas agora não mais paralelas, e sim convergentes. Tranquilo? E a última é o tal do concurso necessário de condutas contrapostas. Agora, nas condutas contrapostas, os agentes, os sujeitos ativos, eles agem uns contra os outros. Por isso, contrapostas, tá? Um é agindo contrariamente ao outro. Na primeira situação, eles agem paralelamente. Na segunda, eles se fundem. E agora, na contraposta, um vai contra o outro. Exemplo clássico disso é o crime de rixa, artigo 137 do Código Penal. Da mesma forma, vai até o artigo 137 e dá uma olhadinha no que define o legislador, o que descreve o legislador no crime de rixa. Participar de rixa
salvo para separar os contendores. Se tenho contendores, significa que eu tenho 3 ou mais pessoas. E no crime de rixa, as ações são realizadas sem saber contra quem. E muitas vezes nem por qual motivo efetivamente um está agredindo o outro. Portanto, as condutas são contrapostas. Resumindo, tá? Não é bem assim, mas só para que vocês entendam. No crime de rixa, você não sabe em quem está batendo e não sabe de quem está apanhando. É um tumulto generalizado aí, mas não é bem assim. Nós vamos analisar isso mais adiante aí nos próximos anos. Tranquilo, entenderam isso? Então não é esse concurso necessário de condutas paralelas, convergentes ou contrapostas que nos interessam, porque para esses o legislador já exige 2 ou mais pessoas ao descrever o tipo legal, de forma explícita ou implícita no tipo legal. O que nos interessa são aqueles crimes classificados como sendo unissubjetivos, uma única pessoa é possível praticá-lo, mas que eventualmente 2 ou mais se unem para realizá-lo. Ele continua sendo unissubjetivo, tá? Mas ainda sendo unissubjetivo, eu tenho 2 pessoas realizando. Então eu posso matar alguém sozinho? Posso. Mas eu posso solicitar que uma terceira pessoa me auxilie nessa morte? Posso. E se esse terceiro me auxiliar, qual o crime que ele comete? Também o crime de homicídio, por determinação do artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada. Logo, eu matei, mas só matei porque o terceiro me auxiliou. De que maneira ele me auxiliou? Ele me deu uma carona, ele me emprestou a arma, ele me possibilitou a fuga, enfim, qualquer uma das situações relacionadas ao auxílio durante a prática desse crime ou anterior à prática deste crime. Perfeito? Nós vamos analisar isso com mais calma lá adiante. São essas as situações que nos interessam aqui. Perfeito? Antes de chegarmos lá, nós vamos falar então, dentro do concurso de pessoas, da tal da coautoria e da participação. Mas antes de analisarmos coautores e partícipes, nós precisamos entender o que é autor. E para entender o que é autor, nós precisamos analisar algumas teorias. Tá? Então, para compreender o que vem a ser a autoria e estabelecer um conceito de autoria ou de autor, nós precisamos antes analisar algumas teorias para compreender o conceito de autor. E uma das teorias que nós vamos analisar é a chamada teoria unitária. Tá? Pela teoria unitária, todos os que tomarem parte de um delito, todos os indivíduos que tomarem parte de um delito devem ser tratados como autores. E, portanto, eles estão incursos na mesma pena. Então veja, pela teoria unitária, o próprio nome diz, nós não teríamos a figura do partícipe. Então quem matou é autor, quem emprestou a arma também é autor. Pela teoria unitária não existe a figura da participação. Todos os indivíduos que de alguma forma concorrem para o crime serão considerados autores desse crime. Teoria unitária. A segunda teoria, e essa teoria unitária não foi adotada pelo Código Penal brasileiro. A segunda teoria é a chamada teoria extensiva. Pela teoria extensiva, a interpretação que se dá é idêntica à anterior. Ela não muda absolutamente nada ou quase nada da teoria unitária. A teoria extensiva é igual à teoria unitária. Ela entende também, ou os adeptos da teoria extensiva entendem também que não existe a figura do partícipe. Mas a diferença dela é que, pela teoria extensiva, se admite a aplicação de uma pena menor àquela pessoa, entre aspas, aquele autor, que teve uma atuação menos relevante. Então, para a teoria unitária, não tem partícipe. Qualquer pessoa que de alguma forma concorreu para o crime é autor.
Responde pelo mesmo crime com a mesma pena. Pela teoria extensiva, todo indivíduo que concorre para o crime, ele é autor. Entretanto, a teoria extensiva admite uma aplicação de pena menor para aquele indivíduo que teve uma atuação considerada de menor relevância. O difícil é você, na prática, saber o que é de menor relevância. Porque às vezes o indivíduo que manda matar tem uma relevância maior do que aquele que mata. Tá? Daí a dificuldade de adotar-se a teoria extensiva. É como se apurar se no caso concreto um ou outro teve mais ou menos relevância para se impor uma pena considerada menor. E a terceira teoria relacionada à autoria é a chamada teoria restritiva. Tá? É a terceira teoria. Para a teoria restritiva, e o próprio nome já diz, a distinção. Existe autor e existe partícipe. E distingue-se autor de partícipe. Autor é uma coisa, partícipe é outra. Para a teoria restritiva, autor é aquela pessoa, é aquele indivíduo, é aquele agente que realiza a conduta descrita do tipo legal. Ou seja, é aquele indivíduo que pratica, que realiza o núcleo do tipo, o verbo do tipo. Então, para a teoria restritiva, autor é quem mata, porque o tipo legal descreve o crime como matar alguém. Então, quem mata é o autor. Aquele que retira a vida da vítima é o autor. Quem subtrai uma coisa alheia móvel é o autor. Quem constrange a vítima mediante uma violência ou grave ameaça é o autor do crime. Portanto, o autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, que realiza o elemento objetivo do tipo, que é o verbo. Esse é o autor. E o partícipe? O partícipe é aquele que não realiza o núcleo do tipo, não realiza o ato de execução descrito no tipo legal. Porém, de alguma forma, ele contribui para o resultado pretendido. Então, veja, para a teoria restritiva, quem manda matar, ou seja, o chamado mentor intelectual, é partícipe. E quem mata é autor. Ok? Esta foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro no artigo 29 do Código Penal. Veja, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Então há distinção. Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, partícipe é aquele que não realiza o núcleo do tipo, mas de alguma forma contribui para o resultado final obtido. Ok? Essa é a diferença. E é assim que se identifica autor. Então, se alguém questionar quem é o autor de um ilícito, vocês vão dizer, pela teoria restritiva, autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. É aquele que realiza a conduta típica descrita no artigo, no tipo legal. E nós temos ainda a quarta e última teoria, que é a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela também distingue o autor do partícipe. Só que ela acaba ampliando o conceito de autor. Então, pela teoria restritiva, autor é só aquele indivíduo que realiza o núcleo do tipo. Pela teoria, e o partícipe é quem, de alguma forma, auxilia, concorre. Pela teoria do domínio do fato, é a mesma coisa. Autor é aquele que realiza a conduta descrita no tipo, o partícipe é aquele que auxilia. Mas a teoria do domínio do fato vai ampliar a definição de autoria, de autor. Ele diz, autor é aquele que realiza a conduta descrita no tipo legal, ou seja, que realiza o núcleo do tipo, ou então também é autor, ó, ampliou, ou também é autor aquele indivíduo que, apesar de não realizar o núcleo do tipo, ele tem pleno controle do desenrolar do fato criminoso. Ou seja, ele não realiza o núcleo do tipo, mas ele tem o poder de decisão. Então, imagine vocês a seguinte situação. Eu sou
o chefe, o líder, né, do tráfico de drogas aqui na cidade. Mas eu vou preso um determinado dia, sou transferido para uma penitenciária lá no Rio Grande do Norte. E mesmo estando lá, eu continuo de dentro da penitenciária comandando o tráfico de drogas aqui na minha cidade. Eu fui preso, mas eu deixei aqui uma série de outras pessoas, do gerente, dos meus colaboradores, tem a minha turma. Eu trabalhava como se fosse uma empresa aqui. Tá? No ilícito, mas como se fosse uma empresa. Tudo ilícito. Tá? Quando eu vou preso, imediatamente eu já coloco alguém no meu lugar. Ó, agora você era o gerente, agora você passa a ser o presidente aqui. Você que vai administrar enquanto eu estiver preso. E eu continuo mandando ordens. De que maneira? Por advogado, por visita de familiares, enfim, por corrupção. De alguma forma eu continuo mandando ordem. E aí um belo dia, a pessoa que eu deixei no meu lugar aqui, tá, me dá a seguinte informação. Eu preso lá no Rio Grande do Norte. Tá? Ele diz o seguinte, olha, tem uma pessoa vinda de São José do Rio Preto que está entrando na nossa área aqui, está vendendo droga, está comerciando droga aqui. E aí eu dou o comando. Como eu tenho pleno controle, eu tenho domínio sobre todo o fato ilícito, eu dou o comando. Eu tenho poder de decisão. E aí eu viro para esse meu gerente e falo, então vá lá e mate o indivíduo. Veja, se minutos antes do meu gerente matar aquela vítima, eu dar uma contra-ordem para ele, dizer não mate mais, ele não vai matar. Ou seja, ele é quase como um instrumento da minha vontade. Ele é quase como uma extensão do meu corpo e da minha mente aqui na cidade. Portanto, apesar de eu não realizar o núcleo do tipo, eu continuo tendo domínio sobre todas as ações. Se eu tenho domínio sobre todas as ações, pela teoria do domínio do fato, mesmo eu não tendo realizado o núcleo do tipo, eu também sou o autor desse crime. Entenderam? Então, para a teoria do domínio do fato, ao contrário da teoria restritiva, autor é aquele que realiza o núcleo, partícipe é o que não realiza o núcleo, mas contribui de alguma forma. Pela teoria do domínio do fato, você continua tendo esse mesmo raciocínio, mas ela acaba ampliando um pouco mais o conceito de autor. Ele diz, autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, ou então, aquele que, tendo domínio sobre o fato, tendo poder de decisão, não realiza o núcleo do tipo, mas dá o comando para que alguém o faça. Ele também continua sendo autor, apesar de não realizar o núcleo do tipo. Conforme eu já mencionei para vocês, o Código Penal brasileiro, aí no artigo 29, adotou a teoria restritiva. É só vocês darem uma observadinha no artigo 29, caput, parágrafo 1º. Do caput do parágrafo 1º, você extrai que o Código Penal adotou a teoria restritiva como regra. A teoria do domínio do fato, apesar dela não ter sido adotada no artigo 29 do Código Penal, ela, adotada como regra, né? Ela não foi adotada como regra, ela possui relevância em qual tema? Nós ainda vamos falar dele, mas ela possui relevância na chamada autoria mediata. Porque essa autoria que eu estou dizendo para vocês, o autor é aquele indivíduo que vai lá e realiza o núcleo do tipo, isso é o que nós chamamos de autor imediato. É ele que mata, é ele que subtrai, é ele que constrange. Esse é o chamado autor imediato. Nós temos, na nossa doutrina, no nosso direito penal brasileiro, nós temos a chamada autoria mediata. E a autoria mediata nada mais é do que algo parecido com a teoria do domínio do fato. Ela é muito próxima à teoria do domínio do fato. Então, veja, na autoria mediata, o agente não realiza a conduta principal. Ele acaba manipulando uma terceira pessoa que não possui discernimento, para que essa pessoa realize a conduta típica. É aquela situação em que eu vou me valer de uma pessoa menor de idade, portanto sem discernimento, para que ele realize o núcleo do tipo em meu nome. O entendimento que se tem é que nessa situação, o menor de idade, aquele que age sem discernimento, sem culpabilidade, pelo fato de ele ser inimputável, tá? Ele nada mais é do que um instrumento da minha vontade.
Se ele é um instrumento da minha vontade, ele é uma extensão praticamente do meu corpo. Por isso que eu sou o autor, mas não imediato. Como ele não recai culpabilidade sobre ele, ele é mero instrumento da minha vontade. Então imagine vocês que eu peço para uma criança colocar veneno, dou uma porção de veneno para uma criança e falo assim para ela, ó, vá até a mesa daquela pessoa, a hora que ela sair da mesa, e coloque esse veneno no copo dela. Tá? Ou coloque esse líquido, esse pó no copo dela. Essa pessoa, essa criança sai, não tem discernimento, não sabe se aquilo é veneno, se não é veneno, atendeu o meu pedido, a pessoa sai, vai lá e ministra o veneno no copo e volta. A pessoa volta lá do banheiro, ingere a bebida e morre. Quem realizou o núcleo do tipo foi o menor, mas o menor agiu sem discernimento. Portanto, o menor não tem capacidade de compreender aquilo que ele fez. O menor, na verdade, é como se fosse um instrumento da minha vontade. O menor é como se fosse a arma. O menor é como se fosse a extensão do meu braço. Por isso que eu sou o autor e não o menor de idade. Tá? E essa autoria é chamada de autoria mediata. Tá bom? Então, a observaçãozinha que eu faço é essa. A teoria do domínio do fato, ela não pode ser aceita em sua integralidade no Código Penal brasileiro, tá? Porque não é possível identificar com clareza quando uma pessoa tem ou quando uma pessoa não tem o controle sobre a outra. Você pode pegar alguém, por exemplo, para matar uma outra pessoa. Então, um exemplozinho aqui simples. Eu contrato um indivíduo, falo para ele, eu te pago 10 mil reais para você matar outra pessoa. Ele fala, beleza, então você me dá 5 mil agora e 5 mil depois que eu matar. Eu falo, combinado. Aí eu entrego 5 mil reais para ele, pega os 5 mil e vai embora. Ele foge com o dinheiro e não conclui o serviço, ele nem inicia atos de execução do crime. Qual é o domínio que eu tenho sobre esse indivíduo? Qual é o domínio que eu tenho sobre esse fato? Entenderam? Absolutamente nenhum. Então, pelo Código Penal, a teoria adotada foi a restritiva. Quando nós temos crime unissubjetivo, sem concurso de pessoas, o autor desse crime é aquele indivíduo que realiza o núcleo do tipo. Ok? Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. E se, para realizar o núcleo do tipo, eu contei com o auxílio de alguém, agora eu sou o autor, é aquele indivíduo que me auxiliou, é o partícipe. Então eu quero matar alguém sozinho, eu que vou lá atirar na pessoa. Ok? E aí eu saio daqui e vou para matar esse indivíduo, mas eu não tenho a arma. E eu viro então, um tempinho aí, deixa passar esse inferno que está passando aqui, que a gente não tem sossego. Nessa época é terrível. Né? Pronto, diminuiu. Vamos lá. Então eu quero matar alguém, vou na direção da pessoa, a hora que eu vejo a pessoa, eu falo, não, hoje eu não consigo, no braço eu não consigo matá-la. Eu volto e falo, eu quero matar fulano, mas eu preciso da tua arma, você me empresta? A pessoa me empresta o revólver para que eu mate. Aí eu vou lá e puxo o gatilho e efetuo 10 disparos na vítima. Eu sou o autor.